Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o livro O Retrato de Dorian Gray, ou The Picture of Dorian Gray e tal. Eu não tô com o livro físico aqui por conta que eu peguei ele emprestado da escola, da biblioteca da escola, para poder ler, e eu devolvi. Eu fiquei com o livro cerca de 3 semanas, mas eu li realmente ele, eu acho que a partir da segunda semana, realmente, que eu comecei a ler ele mais gradualmente. Bom, o livro do Retrato de Dorian Gray, aqui eu vou estar trazendo alguns spoilers, vou estar trazendo a minha opinião sobre o que eu achei. Primeiramente, é um livro que, se eu tivesse com ele físico aqui e ele fosse realmente meu, seria um livro totalmente... É um livro que tem muita coisa, muita informação. Não é um livro que eu diria que você conseguiria ler dentro de 2 dias. Não, não dá, porque ele é um livro do século... Ele é um livro com uma linguística muito rebuscada. Então, tem parágrafo que é tipo... Você conseguiria hoje em dia resumir uma frase, mas que tem tanto adjetivo, tanta qualidade, tantos adjetivos de qualidade colocados na frase, que fica bem, assim, meio que complicado pra gente de hoje em dia conseguir digerir rapidamente e tempo anotando do que ler o livro. Então eu tenho algumas anotações aqui no meu celular e eu tenho algumas anotações aqui no meu tablet também. Aqui é o início, a minha primeira anotação e tal. O prefácio do livro em si, ou seja, meio que as páginas antes de você iniciar o livro, os capítulos, eles já dão uma ideia geral do livro. Não uma ideia, mas eles trazem que o conceito que vai ser utilizado no livro. Então, o conceito aqui é uma literatura esteticista, ou seja, não é um livro para você ler e esperar alguma coisa moral e tal, não. Então, não espera moral, por exemplo, não espera que o nosso personagem principal, lá no final, ele mude, tipo, tem alguma situação com ele que faça ele mudar o modo como ele age, a ética dele. Então, não espera por isso. Inclusive, se você não tiver dado uma olhada sobre o que é o livro antes de você ler, eu recomendo você não assistir esse vídeo, porque vai ser totalmente o contrário. Bom, a primeira coisa que eu notei e tal, é que como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de arte, eu anotei essa frase aqui. O prefácio é inteiramente muito rebuscado, muito interessante, mas o que eu notei foi isso. A única desculpa para fazer uma coisa inútil é que ela seja admirada intensamente. A arte é perfeitamente inútil. E tal, então, tipo, esse tipo de frase, e mais milhares, muito mais prolongadas, é o tipo de frase que você vai achar, é o texto, tipo, o livro que você vai ler, entendeu? Vai Oscar Wilde. Aqui só falando um pouquinho sobre o autor. O autor, esse foi o único livro que ele conseguiu lançar e tal, nesse estilo, foi o único livro que ele conseguiu lançar. Enfim, eu gostei bastante do livro também por causa que o livro, ele tem partes em que no final do livro, pelo menos na edição que eu li, ele fala sobre os autores, ele dá um mapa, meio que mental dos personagens, e, enfim, ele tem 15, não, acho que são 22, eu não lembro mais a quantidade de capítulos, mas enfim. Vamos analisar aqui as minhas primeiras anotações, né, como é que eu cheguei aqui no livro, pra isso que é esse vídeo. Então, assim, os nossos personagens, eu acho que eu deveria dizer pra vocês não ficarem sem saber quem são os nossos nada queridos personagens, porque é um livro bastante de ódio. O primeiro personagem, obrigatoriamente, é o Dorian. Tá? Ele é um personagem que eu não gostei dele, tá? Não vou mentir nem nada pra vocês, eu não gostei do Dorian. Dorian Gray. O segundo personagem, na verdade, o primeiro que aparece é o Vazio. Deixa eu ver como escreve. Howard. E tal. Eu fui recebendo enquanto eu ia lendo, muitas das pessoas viram que eu tava lendo, mas eu não olhei ainda nenhum vídeo sobre a opinião de alguém e tal. Mas esse é o personagem que o autor quer que as pessoas joguem a culpa. E Harry, eu não sei se assim escreve, gente. Harry. Ok, é por causa que eu tava. Harry. Harry. Deixa eu ver aqui como eu anotei por causa que tinha duas formas. Então, é por causa que o nome do Lord é Harry. Logo no início aparece assim, Lord Harry. Mas depois, nas mais chegadas, você pode chamar ele também de Harry. Tá? Harry. Mas enfim, então, pra início aí, o livro em si vai se passar no decorrer de acontecimentos da vida na vida do personagem Dorian Gray, ok? Mas esses dois personagens aqui também aparecem, principalmente o Lord Harry. O Lord Harry é o que desencadeia esse livro, aqui pra sermos exatos, e tal. E o Basil Howard, anyways. O Basil, ele é um artista, então ele vai ser o primeiro que vai conectar o laço desses outros dois, ok? Bom, galera, acho que assim vai ficar melhor pra gente começar, a qualidade também tá melhor, porque eu não tava vendo, então peço perdão aí. Então vamos falar aqui sobre os personagens. Eu vou falar aqui sobre eles do meu ponto de vista e como eles se conectam, ok? E eu vou falar minha opinião, como eu já falei. Então,
minha opinião sincera sobre os personagens, vou dizer aqui já. Ok, tá, deixa eu ir por partes pra não dar o meu spoiler principal aqui. A gente tem o Dorian Gray, que é o nosso prota aqui, o nosso prota personagem principal. O livro roda ao redor dele e tal, é um romance que ocorre ao redor dele. Mas o que faz o decorrer dessa nossa história, desse nosso livro e tal, desse nosso romance, pra mim o que desencadeia é, of course, claro e evidente, o Lord Harry, ou Henry. Eu vou estar chamando ele aqui de Henry porque eu acostumei, porque é meio que o apelido dele. E a gente tem o Basil Howard, ou Howard, I don't know, como vocês quiserem chamar. Mas é que o Basil ele é um artista e ele é o que vai conectar, vai ser a conexão entre esses dois. Ele não é um personagem que, tipo, tem muitas falas tão polêmicas assim, mas ele faz parte da história. E nada, o encontro desses dois outros personagens não. Talvez até poderia, mas no caso aqui não ocorreu se não fosse por conta do Basil. E o Basil, já explicando logo essa parte, se você quiser assistir o filme e veio ver isso por conta dele ou outra coisa e tal, eu também, na hora que eu dei uma lida antes, eu tava esperando algo muito BL e tal, muito uma relação aqui em comunidade LGBTQ+, mas que não existe aqui, tá, gente? Pelo menos na edição que eu li, tem alguns sites que dizem que na versão original e tal tem mais coisa, mas do que eu li e do que eu vi é um amor aqui próprio, tipo um amor só do Basil pelo Dorian, então o Dorian nunca sentiu nada pelo Basil, só pra deixar isso aqui claro logo de cara. Mas leiam, tá, galera? Não fiquem decepcionados com esse fator. Ok, eu vou falar aqui um pouquinho também sobre o Dorian. O Dorian, gente, o personagem chato. Deixa eu ver se eu coloco uma imagem aqui meramente ilustrativa pra vocês. Dorian Gray, ok. A gente tem várias versões de capas, tá, gente? Eu, sendo bem sincera, nem lembro mais qual era a capa que eu tava lendo. Eu meio que me esqueci. Eu acho que eu tava lendo a mais basiquinha das capas. Eu não sei realmente qual que eu tava lendo, no segundo que eu quero achar. Aqui, gente, achei. Eu tive que dar uma olhadinha na minha galeria, mas isso foi ótimo, porque eu tava aqui pensando quando eu olhei as anotações e, nossa, pra mim tinha fazido algum tipo de arquivo relacionado ao que eu queria, tipo, deixar meio que salvo sobre o livro. E aqui tinha muito pouca coisa, então agora olhando na galeria, eu me lembrei que eu tinha, ao invés de eu sair anotando, porque como eu falei, ia gastar muito mais tempo, eu ia passar muito mais tempo do que lendo, anotando, então eu gravei alguns vídeos e tal. Bom, aqui esse era a capa, das milhares de capas que tinha. Primeiro que eu quero deixar, dizer isso e tal. Quando eu vi primeiro o livro do Retrato de Dorian Gray, esse título na biblioteca da minha escola, eu vi ele em outra capa. Mas quando, não foi recomendação, foi que eu fui atrás de outro livro, eu fui atrás de um dos livros de Acotar, e aí já tinham pegado, e aí eu achei o Retrato de Dorian Gray, só que eu só achei esse, que eu fiquei meio que triste, porque eu queria o outro, a capa era muito mais bonita e tal. Desculpas plenamente a pessoa que fez essa capa, ou a editora. Mas enfim, então a tradução que ele foi a de José Giraldo Couto, tá? E era assim a capa do que eu li e tal, então aqui a gente tem meio que uma... Vamos ler aqui, gente. O Retrato de Dorian Gray. O único romance do escritor irlandês Oscar Wilde. Sim, gente, como eu já tinha dito, foi o único romance dele, porque após isso ele foi preso, logo morto, enfim. Publicado em 1890, foi alvo de muita polêmica na época, repercutindo na vida pessoal do autor. A história parte da seguinte ideia: e se fosse possível, preservar a beleza e a juventude para sempre? O que você faria da sua vida eternamente jovem? Ao ver seu retrato pintado pelo artista Basil Howard, Dorian Gray deseja nunca envelhecer e permanecer para sempre lindo e louro como no quadro. Cuidado com o que desejas. Esse provérbio popular tem tudo a ver com a trama. Afinal, a vida do rapaz não será nada fácil. Quer dizer, tudo depende do ponto de vista de quem lê, não é mesmo? Na edição deste clássico da literatura estrangeira, você encontra o texto integral da obra em nova tradução, acompanhada de novas expectativas, espertas e curiosidades para que sua leitura seja ainda mais instigante. Dá pra falar milhares de coisas, tá? Sobre isso aqui após eu ler. Tipo, quando eu não tinha lido, quais eram as minhas impressões? Eu tava muito curiosa em relação ao retrato, tá? Confesso e tal. E sobre o que o Dorian ia fazer e tal. E como que era, tipo, essa relação. Era, tipo, nessa parte de nunca envelhecer eternamente jovem. Então, ali, normalmente, a gente leva a conexão da questão dos vampiros e tal. Então... Mas tem nada a ver com vampiro, tá? Só pra deixar isso claro. E muita polêmica na época, gente. Esse livro, ele não é baseado em uma história real, apesar que muita gente acredita, assim, que sim, é baseado na vida do autor, ou algo parecido, porque o autor teve alguns fatores, tipo, a relação que teve, teoricamente, aqui, como assim, pra galera muito Delulu. Não é Delulu, sorry, gente, não tô criticando vocês e tal. Mas pra galera Delulu, aqui teve eu, na minha lida, eu não vi o romance entre o Dorian e o Basil, tá? Na minha leitura, eu não encontrei, porque o Basil, ele, que tava interessado no Dorian, ele não era nenhum interesse, assim, muito, tipo, eu não sei dizer, mas esse tá de muito longe, tá entre um dos últimos pontos, assim, da história, tá? Mas isso gerou tanta essa questão, gerou polêmica na época, que foi lançado em 1890, né, gente? Quanto que é muito parecido, então, tipo, os lugares, apesar que não são histórias baseadas em fatos reais, toda a Londres, são livros em Londres, tá? Toda a Londres descrita aqui é verdadeira. Os lugares, muitos já se modificaram, muitos acabaram e tal, mas é a mesma Londres, então muita gente meio que se sente ofendida, sabe? Então, meio que várias indiretas e tal, porque as coisas que ocorreram no livro poderiam sim ocorrer na vida real, e é isso que é interessante de um livro, né, que pode repercutir na vida de tanta gente. E se fosse possível preservar a beleza e a juventude para sempre, o que você faria da sua vida eternamente jovem? Então aqui são perguntas que fazem o leitor, ele lê, né? E tal. Essa cena aqui, eu já vou falar sobre essa cena logo de cara, porque tipo, você vai ler até aqui e você vai estar pensando, cara, tipo, o que que tá ocorrendo, como que isso tá ocorrendo, tipo, como que vai acontecer o retrato e tal, virar eterno, e é justamente isso aqui que já te diz o que que ocorre pro retrato virar algo eterno, foi realmente um pedido e tal, então, tipo, ao ver seu retrato pintado pelo artista Basil Howard, como eu já falei, é meio que pra isso que o Brasil tá, o Dorian, ele vai desejar nunca envelhecer e permanecer pra sempre lindo e louro como no quadro. É uma questão muito mais dramatizada a cena que o Dorian fez, tá, porque isso aqui, o Lord Henry e o Dorian já tinham se conhecido aqui, e eu acho que foi no segundo encontro deles e tal, depois que o Lord Henry, então, eu acho que é a partir daqui que muita gente começa a achar que a culpa é totalmente do Henry. Eu não tô passando pano, tá, gente? Mas eu acho que o Lord Henry
essa palavra que mais usa aqui, mas é um paradoxo. Inclusive, eu aprendi o significado dessa palavra aqui. Na verdade, eu vi ela aqui, eu pesquisei no Google, e aí eu trouxe pra cá, e essa é a palavra que define tudo aqui, principalmente o personagem do Lord Henry, ele é um personagem paradoxal. E enfim, então, tipo, o Dorian tem uma conversa com o Lord Henry, que, tipo, a ideia é assim, não tem ideia. Vai dar um vídeo super longo, gente, porque eu falo muito, mas, enfim, o Lord Henry, o Dorian, ele, a ideia inicial é que o Dorian ele é um rapaz belo, de beleza inimaginável, tipo, ele é o rapaz mais belo, ponto final, acabou aqui. E inocente, tem esse detalhe, então, o autor, ele traz um ponto de vista que o Dorian Gray é um personagem lindo, belo, inocente, puro, é uma alma ali jovem, linda e tal. E já o Lord Henry, ele vem com essa ideia de ser uma pessoa mais artimanhosa, com muito mais pensamentos, muito, assim, contra as questões da época e tal, então, de aqui, digamos, inclusive aqui tá, que pessoa, seria, tipo assim, um rapaz de cabelos desse tamanho, mais ou menos, cabelos loiros, olhos azuis, um personagem muito bonito, jovem, lindo, admirável e tal. É, inclusive, um ponto interessante, porque colocam, assim, a história da família do Dorian e tal, então explicam. Não é algo que seja um ponto muito tão importante assim, mas o Lord Henry procura saber sobre a família do Dorian, então Dorian, ele não tem pais, por causa que os pais deles fugiram por conta do avô dele, e ele meio que depois ficou com a herança do avô, algo assim e tal. Mas enfim, que a gente tem o Henry, oh meu Deus, o Dorian, tá? E meio que o Dorian ele vai partir disso, não disso aqui, pra algo mais assim, no final, então... Ai, ó. Então aqui tem várias capas, tá? Do retrato de Dorian Gray. Deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo encontrar o Henry. Assim, gente, claro, com certeza, se vocês já estiveram dando pelo TikTok, ou procurado pelo livro, você deve ter visto a imagem desse ator aqui. Eu conheci esse ator aqui em Crônicas de Nárnia, tá, gente? Na apresentação dele em dos filmes de Crônicas de Nárnia e tal. Sobre o filme, eu não assisti, tá, todo. Eu dei só uma olhada em algumas partes, no final, e concordo totalmente com todo mundo que fala que não tem nada a ver com o livro, porque não tem nada a ver, tá, e tal, só. Mas, se você quiser, tipo, ter como mente um personagem, tipo, uma pessoa em si, esse personagem que, o ator aqui, então, serve bastante e tal, porque tem os cabelos, no tamanho, enfim, gente. Mas não vão... Leia um livro primeiro antes de assistir o filme. Sempre que você for ver o filme, tem um livro antes, lê o livro antes, pra depois você ver o filme e tal. Porque a gente meio que se apega muito ao filme, e o filme quase que nunca segue o roteiro do que estava escrito no livro, ok? Inclusive, o livro tá bem distorcido, várias coisas, principalmente no final, tá? Vou deixar isso claro pra vocês. Gente, que triste, ninguém fez uma artezinha, uma fanart do Lord Henry. Seria algo muito, muito triste. Inclusive, quando você vai lendo, apesar de pedir pro próprio autor ele dar uma idade pro Harry e tal, e pros personagens em si, eu não fiquei muito pegada a essa questão da idade, não, tá? Não é algo que você fica muito ali grudado naquilo e tal, com aquelas ideias de idade, enfim. Vamos seguir aqui para outra parte. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é no livro, assim. E tal, que foi foto mesmo que eu tirei do livro, que eu peguei. Essa é a primeira parte aqui. E aí tem umas imagens bem, assim, bem vibes. Preto e branco. E aqui a gente tá o prefácio, que eu falei anteriormente. E tal, o prefácio. O artista é o criador de coisas belas. Se você quer definir esteticista, literatura esteticista, já tem uma base aí nesse livro. E tal, então, tá aqui, tá, gente? Se você quiser ver. E tal, enfim. Várias fotos. Aqui, antes de eu tirar essas fotos, eu vi isso aqui, então, antes disso, deixa eu falar uma coisa aqui também. O livro, ele tá cheio dessas observações, tá? Então, eu adorei isso aqui, porque você vê muita informação mesmo, tal, sobre as coisas, ajuda você a se situar mesmo no livro, é bem legal. Bom, então aqui a primeira coisa que eu tirei foi que o Basil Howard é um artista, não porque o autor tá dizendo que ele é um artista, mas porque as coisas que descrevem o Basil é que ele faz dele um artista. Mas aqui tá, o Howard, ele, eu não sei, a relação do Howard com a arte dele, com Dorian Gray, que o Dorian Gray, como o Howard descreve mesmo, é que o Dorian Gray, ele virou um muso pro Basil, tanto que o Basil cria esse amor pelo Dorian. Mas o fato de, e tipo, ele diz, o próprio Basil diz que toda a arte que ele faz, em que Dorian esteja presente ou esteja na arte, tem um ponto ali de Dorian. Lembrando que isso aqui é na fase inicial do livro, tá, em que antes, digamos assim, do Dorian conhecer o Henry. E o Basil, ele vê o Dorian como muso. Então, o fato de não terem conversas sobre outros assuntos, sobre o Basil querer defender essa tal dessa pureza do Dorian, provavelmente foi um dos grandes assim, motivos que o Dorian ficou tão interessado assim, no Harry, porque o Harry, ele não tem papo na língua, entendeu? Ele fala tudo que ele quer, ele fala suas teorias, suas ideias, ele não tem medo de expressar o que ele pensa, então, enfim. Aqui tem muito de Narciso, tá? Que eu deixei aqui anotado. Eu nem lembro mais sobre o que era mais, se eu não me engano, é relacionado à beleza e tal. Eu vou pesquisar aqui, só pra gente mostrar sem contexto. Pronto, gente, aqui, achei. Eu tava pesquisando aqui no Google mesmo. E é meio que o que acontece, eu não sei se a palavra análise existe também aqui e tal, mas enfim, o livro, ele é cheio de referências, principalmente um pouco mais pra frente do livro, depois que sai dessa fase inicial do livro. Ele fala bastante sobre Shakespeare, sobre as peças de Shakespeare. Tem um capítulo lá na frente que é já término, mas enfim. Então, Narcisa, como ela tem um cabelo que pode ser ainda mais pertinentes, acabou se apaixonando pelo próprio reflexo. Morreu de sede e de fome à beira da fonte da água de personagem refletida. Mudei o ângulo da câmera de novo, galera. Então aqui o mito de Narciso é meio que o Dorian Gray e tal, digamos assim. Bom, e aqui, voltando aqui às anotações, a gente tem a minha primeira anotação aqui, que diz, na minha anotação eu meio que copio o que tá no livro, tá, gente? Então, o Harry definido pelo Basil. Você é um sujeito singular, nunca diz uma coisa de ordem moral e nunca faz uma coisa errada. Seu cinismo é simplesmente uma pose. Ao longo do livro em si, você vai ver que o Harry mesmo, ele fala tudo. Tudo existe desejos, nada que tenha a ver com moralidade. Mas, como o Basil disse, ele nunca, não que seja mestrado, não que seja, por exemplo, comparado às coisas que o Dorian vem a fazer, mas é simplesmente algo que não é mestrado no livro em si. Então, ele tá ali como um personagem que ele é sinistro. Enfim, então, seu cinismo é simplesmente uma pose. E a resposta do Harry é: ser natural é simplesmente uma pose e a mais irritante que eu conheço. No 22, Basil Speak. Displicência, provavelmente uma palavra que eu não conheço o significado, que eu não vou caçar depois. E pronto, gente, aqui acabou, não escrevo mais nada aqui, tá? Então, aqui nessas minhas anotações no celular, nessa aqui do tablet eu parei pela 20 páginas, algo assim, que tava ali. E aqui já aparecemos na página 67 e tal.
Eles estavam dialogando diferente do esperado, não barbaridades, mas se fazendo da sua mesa seu encontro uma ágora. Isso aqui foi uma opinião minha, e tal, por causa que não era algo que eu estava esperando, levando em consideração o local que eles estavam mostrando, Londres e tal, não era esperado das pessoas, como estavam mostrando, mas foi algo que eu reparei e tal, que naqueles encontros, principalmente que Lord Henry comparece e tal, é meio que uma ágora. Pra quem não sabe o que é ágora, seria a praça pública, uma polis e tal, filosofia básica, que é onde vão e compartilham seus pensamentos, seus conhecimentos e tal, um lugar de sabedoria de certa forma. Então, na página 67, eu achei isso do diálogo deles. Ok, então aqui a gente tem opinião, esse daqui, ao contrário do tablet, é uma nota com mais minhas opiniões sobre o livro até aqui. E tal, então aqui eu tô dizendo que eu gostei um pouco do Senhor Senhor, O Silêncio Vale Ouro, mas da ideia do Henry escrever um livro foi uma das ideias mais mirabolantes e exaustivas já dada. Porque aqui no contexto, como eu falei, eles estavam, como eu chamei aqui, numa ágora e tal, o Henry escreveu um livro. E nessa hora eu pensei, será que, tipo, eu fiquei meio, numa boa parte do livro, eu acho que eu fiquei em dúvida, tipo, qual era o ponto de vista que estava sendo contado, assim. Eu não sei, eu me confundi nisso, é algo que eu lembro e tal um pouco. Mas enfim. E aí, nessa hora que ele ensinou, ele perguntou, tipo, falou pro Harry escrever um livro, eu fiquei muito. Meu Deus. Nossa, tipo, foi uma ideia super mirabolante e exaustiva. É um livro que os personagens, tipo, meio que pra mim, eles me cansavam. Não deles serem chatos, mas deles serem personagens muito carregados. Principalmente o Harry, ele é um personagem que ele tem tanta ideia que, meu Deus do céu. Então, tipo, enfim. E aí eu coloquei aqui, o Harry, ele tem uma inteligência admirável, mas por ser uma pessoa paradoxal, estamos a 5 mundos de entendê-lo. Então isso define bem o Harry e tal. Também, paradoxal, se você pesquisar no Google, vou mostrar pra vocês aqui porque foi o que eu fiz. Eu falo paradoxal em relação ao personagem, mas eu não sei nem se é assim mesmo que se fala. Mas enfim, vem de paradoxo, tá, galera? E o que seria isso? Então, aqui mesmo, nessa primeira página, já tem pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião concebida. A crença ordinária e compartilhada pela maioria. Então, é aquela ideia que tem, é aquela pessoa que tem a ideia fora do padrão, entendeu? Ela meio que vai contra a ética estabelecida pela maioria. E é isso que o Lord Henry, então, ele é uma pessoa com crenças contraditórias e tal. Tanto pra época dele, quanto que eu acredito que pra época de hoje em dia também. As características, minha definição do Lord Henry. Então, Lord Henry é um cara odioso. É um cara que tanto é o personagem, tanto a pessoa tem ódio dele, quanto as pessoas ali na história também possuem algum tipo de ódio por ele. Por ele ser paradoxal. Ele é uma pessoa esteticista, como aqui no livro a gente tá falando muito disso e tal, da beleza como algo se alcançar e tal, como se a beleza fosse tudo. E tal, paradoxal, louco e de sutileza. Essa palavra aqui, sutileza, eu tirei do livro e tal, que o próprio Harry, ele citou e tal, que o Dorian era como se fosse a sutileza dele e tal. Então, eu coloquei aqui que e de sutileza em sua inteligência. Então, sutileza meio que seria o Dorian ali. E só pra terminar e tal. Aqui, como eu tava dizendo, que eu fiquei meio em dúvida, tipo, de quem que tava narrando ali a história, é porque tem dizendo que é meio confuso e tal, essa área, porque a forma da escrita faz pensar que o personagem se fez muito em comum com o autor. Então tem horas que, cara, é o Henry que tá narrando ou é o autor que tá narrando? Eu fiquei meio em dúvida em relação a isso, ok? Outra coisa que eu acho que, levando em consideração que a gente já vai passar pra uma área mais avançada um pouquinho, só que eu queria tirar notas. Eu quero dizer que sobre o livro, eu tenho 2 ou 3 pontos, assim, que no caso são meio que. Não são tão negativos, mas seriam considerados negativos. Primeiro, deixa eu ver aqui quantos capítulos tem pra eu não confundir ninguém. Pronto, gente, eu dei uma olhada aqui, e por aqui tem 20 capítulos. Se eu não me engano, foi isso também no livro, na versão que eu peguei. E o que eu tenho a dizer, gente, desses 20 capítulos, quando a gente chega no 11 e tal, a gente tem a ideia, pelo menos foi essa ideia que eu tive, que, tipo, o autor, ele começou a escrever, sabe? Quando você tá com motivação, você começa a fazer algo, e você começa a fazer lá e não consegue parar e tal, mas chega um momento que você cansa e você tem que parar, eu senti que foi isso que ocorreu. Então, pra mim, o autor, ele escreveu direto, numa só ideia, de uma só vez, até o capítulo 10, e aí ele levou um tempo, um período de tempo na minha cabeça, não sei se foi um dia, mas talvez meses, não sei, pela minha cabeça, e aí ele voltou a escrever e tal, a partir do capítulo 11. Inclusive, o capítulo 11 foi um capítulo muito chato, eu quase que não conseguia ler, não sei, foi um capítulo muito só pra continuar a história. Também foi a partir do capítulo 11 que mudou o tempo da história, então não sei se foi por isso também, porque até o capítulo 10 estava com tal idade, o personagem, e a partir do capítulo 11 o personagem, teoricamente, tipo, se fosse na linha cronológica, ele envelheceu, claro, por conta do retrato, ele não envelheceu em sua aparência, mas ele passou certa quantidade de tempo, então foi algo que ficou bem perceptível pra mim, mas como se o autor em si que tivesse dado esse tempo ali na história e tal, tivesse parado de escrever e depois voltasse. Então, o capítulo 11 foi literalmente escrevendo sobre coisas aleatórias, eu diria, foi o capítulo que eu menos gostei, assim, porque ele não adquiriu nada, assim, muito da história, e em resumo, spoiler, era só falando sobre atos que o Dorian, coisas que o Dorian fez ao longo do tempo, por conta que algumas coisas ficaram chatas. Então, foram coisas que ele fez, atos que ele criou, coisas que entreteu ele durante esse período de tempo que ele não tava ali envelhecendo em nada. Tá? Então, eu achei um capítulozinho bem chato. Acredito que do 13 ou do capítulo 14 pra frente já volta pra um clima de leitura mais ameno e tal. Mas é algo que eu ainda fico com ódio. Inclusive, eu tive bastante ódio em algumas partes. Eu acho que foi mais pra questão do início. Não sei, tem momentos ali de ódio e eu super gosto quando. Eu super acho incrível quando os autores conseguem proporcionar sentimentos nas pessoas. Inclusive, foi no livro que eu li antes, de Lei Dorian e tal. Eu acho, não sei se era esse o nome, mas enfim, a capa era uma capa roxa, com um brinquedo com um ursinho e era um thriller. Era um meio que thriller de suspense. E eu senti muito ódio nessa história, muito ódio. E eu achei incrível, porque eu percebi que o autor, ele conseguiu manejar. Então, tipo, na minha cabeça ele planejou, eu não fui procurar ver se o próprio autor falou isso e tal, mas foi pra mim como se o autor tivesse a intenção de eu ter essa raiva e eu tivesse feito exatamente como ele queria. Então, eu acho isso muito interessante, tá? Eu não acho que eu vou achar aqui. Ok, mas eu tenho uma foto aqui que dá pra gente seguir.
A imagem não tá tão legal, tá? Mas, enfim, dá pra vocês verem. Esse aqui é no próprio livro, do próprio livro, tá? Da edição que eu li. É meio que um mapa mental dos personagens. Esses são meio os personagens que... os principais eu já falei pra vocês, mas esses outros também são personagens que têm importância. Então, de co-personagens. Protagonistas secundários. Bom, aqui a gente tem o Dorian Gray e aqui tem essa descrição. Jovem aristocrata, ao se ver retratado na pintura, deseja que sua juventude e beleza permaneçam eternas. Já falei do quanto foi ridículo. O Dorian Gray, eu resumiria ele em um personagem ridículo. Ele é muito ridículo, ele dá muito ranço dele. Eu achei que eu peguei mais ranço do Dorian do que do Lord Henry. Tá? Então... Aqui tem o Basil Howard, artista que pinta o retrato, fica fascinado por Dorian e desenvolve uma idolatria artística pelo rapaz. Uma idolatria esse tipo de amor, muito idolado e tal, então aqui tem a relação com eles, são amigos. Mas a personagem que eu queria falar... Não, calma, deixa eu terminar isso aqui, né, gente? Lord Henry Wotton, verdadeiro dandy, inteligente, irônico e sagaz, influencia a formação do caráter de Dorian. Se você quer, tipo, eu não sei, não daria pra dizer, literalmente não dá pra dizer que o Lord Henry ele é culpado por todas as ações. Não dá, porque não dá pra você jogar a culpa de tudo que Dorian faz no Lord Henry, porque o Dorian, cara, ele pode ser a criatura mais inocente do mundo, mas, tipo, a partir das 3 primeiras conversas que ele tem com o Harry, ele já tem capacidade de tomar as próprias decisões, e é isso que ele faz, é isso que ele começa a fazer, e é dali que ele se mete em merda. Mas o Lord Henry, assim, seria a mesma coisa, tipo, de alguém, por exemplo, você vê um policial em ação, você achar aquilo interessante, por exemplo, atirar nas pessoas, tipo, nos bandidos ali em tal situação, e você vê aquilo, achou legal, e você vai e pega uma arma e atira em qualquer pessoa. Então, tipo, ali são questões de decisões totalmente diferentes, ok? Essa palavra Dante, ela tem o significado dela no livro, tá? Nessas partes embaixo da parte de leitura, que eu me esqueci o nome, como é que se dá essa parte do livro. Mas enfim. Ok, personagens principais são esses 3 aqui, como eu já falei, e aqui o Alan, o Alan, ele é lá no final que você conhece ele e tal, o pobre, coitado. Bom, aqui a gente tem, sim, gente, o Henry é casado por aparências, mas é casado, e não trai ela, então isso é algo bem sinistro. Enfim, então aqui a gente tem Lady Victoria Henry, e tá dizendo que eu falei pra vocês. Aqui a gente tem a Lady Agatha, que ela é tia do Lord Henry e promove as grandes festas da aristocracia inglesa. Se eu não me engano, aquela árvore que eu já falei aqui, ela foi realizada numa dessas promoções pela Lady Agatha, numa dessas reuniões. Aqui a gente tem o James Vane, esse foi um personagem que eu tinha um tipo de esperança por ele em várias coisas, em várias situações. Eu tinha essa esperança e tal aqui no James. O James, desde a primeira aparição dele na história, se você comparar com tudo que você conhece e tal, pelos seus conceitos que você tem, tá? Eu tô falando de você como pessoa, ele vai ser o que mais se encaixa na nossa atualidade ou nos nossos conceitos de ética e tal. O James aqui, ele é marinheiro e é o irmão ciumento de Sibyl, I don't know, não sei como fala esse nome ou como vocês pronunciam, mas essa era a personagem agora que eu tava querendo chegar, porque ela ali vai ser um dos pontos mais burros, uma das decisões mais burras do Dorian, mais repulsivas, mais chatas, mais medonhas, tudo que você tiver de adjetivo negativo você pode relacionar e tal ao casal da nossa trama. Eu não posso nem chamar de casal e tal, porque não parece. Mas enfim, gente, vamos ler isso aqui. A Bunny, eu vou chamar ela de Bunny, Sibyl e tal, tanto faz. Sibyl, fica parecendo muito de um palavrãozinho coreano, mas tudo bem. A Sibyl, para não. A Bunny, ela é uma atriz de teatro na área degradada de Londres e é o grande amor de Dorian. Presta atenção aqui, ó, nesse grande aqui, ó, nesse grande. Gente, isso aqui é pudi, como dizem minhas amigas, minhas coleguitas. Como é que eu explico isso aqui, gente? Esse aqui é um dos primeiros atos ali que mostram a degradação do Grey, por conta disso aqui que ele vê a primeira mudança no seu retrato, tá? Vamos voltar ali um pouquinho ali quando o Dorian ele faz aquele desejo, tá? O Dorian ele faz o desejo, depois, ali naquele momento ele tava meio que emocionado, depois de ter uma conversa com o Henry, e ali ele faz o desejo nessa conversa que ele teve com o Henry meio que abriu os olhos dele para a questão que ele não ia permanecer jovem, tipo, o rosto dele não ia permanecer com aquela beleza imensurável para sempre e tal, com o tempo, as armaduras da vida, os problemas, as questões, iriam fazer com que ele perdesse essa juvenilidade dele. Então, após essa conversa com o Dorian Henry, o Dorian ele ficou muito emocionado, assim, sabe? Ele tava ali na devastação de emoções, e aí ele foi e viu que o Basil ele tinha terminado de pintar o retrato que ele tava fazendo do Dorian. Enquanto ele conversava com o Henry, o Dorian viu aquele retrato lindo, majestoso, perfeito que o Basil tinha feito. Então, ali, ele tinha visto e tava aquele retrato tão belo e tal, e ele percebeu que ele nunca ia ser, não ia possuir aquela beleza para sempre, e é daí que vem toda a crise existencial dele e tal, e uma das, né, a primeira no caso, e ali ele faz o desejo dele pra madrinha dele, algo assim, pra ele nunca envelhecer e tal, permanecer como se fosse o retrato que sofresse as armaduras da vida dele. Ele também pede, nesse momento meio dramático da vida dele, que ele tava muito emocionado, assim, muito cheio de emoções. Ele é uma história, pra eu não estar mentindo nem nada aqui pra vocês, acabou que o retrato do Dorian não ficou com o Basil, ficou com o próprio Dorian. Tá? E isso ele já tinha feito o pedido, então o retrato ficou com o Dorian, ponto. E quando ocorre a questão aqui do Dorian Gray e da Shirley Vane, é que o Dorian finalmente, pela primeira vez, vai perceber que o retrato mudou, gente. Pronto. Se você tava muito ansioso, esperando aí para o retrato finalmente começar a mudar, ele não se mexe, tá, gente? Como no filme, eu achei muito ridículo também no filme.
Eu olhei assim no final lá e tal, e o retrato ele meio que ganha vida, se mexe. E não é algo que acontece, tá, gente? Tenham isso em mente, o retrato ele só muda o formato dele, tanto que faz com que você pense que talvez, possa ser que alguém, por exemplo, o mordomo do Dorian, eu tava antes dele ficar encabulado com o mordomo dele, possa ter mudado e tal, então. Isso seria uma ideia, tá? Nada provada, talvez muita gente não concorde, eu também, eu não penso dessa maneira e tal, mas poderia ser que alguém tenha essa ideia e tal, que mudou o mordomo, que esteja mudando ali o quadro, mas não sei, né? Teorias vai, teorias vem. Então, por conta disso aqui, digamos, tá? Esse primeiro acontecimento aqui, dramatesco, muito, é que vai ocorrer de um retrato mudar a sua aparência. E o Dorian não, então esse é o ponto. Enquanto o Dorian faz essas burradas, tá? Isso aqui, ó, burrada, tá? O retrato que paga o pato, entendeu? É isso. Resumindo aqui tudo. Tá, vamos falar aqui da Tia Giovanni. Eu achei ela ridícula, tá? Mas a Tia Giovanni seria meio que... como que, por exemplo, aqui, primeiro isso aqui, gente, área degradada de Londres. Se o Dorian, ele é um aristocrata que vive na parte boa de Londres, digamos assim, como Yasha ele veio parar nessa área? Simplesmente, obviamente, com a questão de, tipo, que muita gente pega e coloca a culpa no Lord Henry. Sim, gente, tem culpa no cartório, mas não tanta. Não dou essa porcentagem pro Lord Henry. O Dorian, ele fica curioso pra saber das coisas, ele fica atrás de conhecimento e tal, então, das coisas que ele não sabe, lembrando que o Dorian, ele ainda é um jovem, então ele fica muito curioso com a vida, ainda mais após conhecer o Lord Henry. E aí ele vai, anda nessa área degradada de Londres e tal, e aí, num desses dias mirabolantes da vida, ele vai no teatro e ele não acha nada legal no teatro e tal, as pessoas imundas, o teatro é um lugar muito desagradável, mas a nossa atriz aqui, a Stevie Bunny, ela começa a apresentação e tal. Eu não lembro se foi a primeira apresentação que ele conheceu, ela foi Julieta, não lembro, tá? Inclusive, só vou lembrar que os personagens de Shakespeare, Julieta, apesar que citam vários, ela interpretou vários, e nessa parte aqui da história fala bastante sobre as peças de Shakespeare, simplesmente nesse teatro só se interpretava as peças de Shakespeare, e era isso. Então, aí ele conhece. Ele vê a Giovanni, ele acha ela linda, acha a atuação dela muito linda, assim, de como ela fosse a melhor artista e tal, e até esse ponto ela era considerada pra ele isso. E eu acho, ok, parando pra pensar agora, isso se pega muito do ponto esteticista da história e tal, porque foi da mesma forma que o Dorian sentiu esse amor idolatroso pela Giovanni, pela arte dela, pela forma que ela era pura, inocente, a beleza dela, a forma como ela atuava, foi a mesma coisa que aconteceu com o Basil Howard em relação ao Dorian. Então, eu acho que nesse ponto aqui, o Dorian, ao contrário do Basil, o Basil ele mesmo disse que o Dorian ele é um muso, tipo uma musa, só que masculina pra ele e tal. E apesar que a história tente diferenciar isso um pouquinho, mas até na confissão do Basil, o Basil tá assim, faz uma confissão pro Dorian e tal, mas ali aquele amor de idolatração e tal, ou amor de viatura. Já que no caso do Dorian, talvez esse seja o grande problema, não acho Giovanni como uma pessoa muito inocente, muito simples, de família pobre, muito doente, o irmão delas aqui querendo viajar e tal. Ela, e obviamente ela é uma artista que interpreta histórias de Shakespeare, histórias de amor, dramatizações e tal, morte todo um drama ali, sabe? Ela cai por amores pelo Dorian. E tal, fica muito nisso, e aí passa um tempinho da história, o Dorian tentando arrumar um encontro entre seus amigas e a Stevie Bunny, tá? Enquanto isso, histórias de amor aqui muito chatas aqui e tal. E logo no dia que o Dorian consegue fazer com que os amigos dele, o Basil e o Lord Henry, se encontrem nesse teatro e tal, para ver a Stevie Bunny se apresentando, uma grande apresentação dela e tal, essa expectativa toda, porque ele sabe, tipo, o que ele viu, o que ele ama e tal, a beleza pela arte que ela passa. No dia que ele leva seus amigos para ver, a Stevie Bunny, ela faz uma apresentação péssima, horrível, desgastante, horrorosa, e todos os nomes negativos que você dá. Por quê? Porque ela faz isso? Já eu falo. Mas a questão é que o Dorian, ele fica super aborrecido, ele se enlouquece, o Lord Harry e o Basil, eles também não veem ali o porquê, tipo, tudo o que o Dorian tinha falado e tal, e até o próprio Dorian explica pra eles que alguma coisa estava errada, não era aquilo que ele tinha falado e tal. E aí, após isso é que a gente chega no ponto, digamos que de tragédia, que a nossa primeira tragédia do nosso personagem e tal, que é essa decepção. Se você for ler, você vai sentir muito desgosto do Dorian, porque o amor que ele sente ali era algo totalmente esteticista, tá? E tal, e ele vai simplesmente esculachar a garota por conta que ela não fez uma apresentação boa, que ela não agiu como ela deveria agir. Então, aquela sensação de objeto e tal, digamos assim, de beleza. E o que acontece? Porque a Stevie Bunny agiu dessa maneira. Ela agiu, assim, a mãe dela também tem uma questão, tipo assim, de história nessa parte. A mãe dela também era atriz e tal. Até um ponto que depois o James, o irmão dela, vai descobrir que o pai deles meio que abandonou eles e tal. E não que ele morreu em alguma coisa assim. Mas enfim, a Stevie Bunny, ela vai agir dessa forma, fazer essa atuação horrível, por conta que ela descobriu que o único que merecia tal amor por parte dela, tal atuação, a única área que ela deveria sentir prazer e tal, era em amar o Dorian. Então, por conta disso, que ela agiu da forma como agiu. Só que, antes disso, antes dela explicar porque, óbvio, ela fala pro Dorian coisas que ela agiu porque ela agiu daquela maneira como ela agiu, porque ela quis e tal. Depois ela veio com esse porquê e tal, porque só o Dorian merecia tal amor, algo assim. E daí, o Dorian, ele, enfim, esse foi a parte aqui que eu acho que foi, não sei, obviamente, qual foi a situação, o porquê específico que fez o quadro mudar, mas isso aqui foi o início. O Dorian, o desprezo, que ele sentiu o amor falso, não sei, tem vários. É um livro meio complicado de se digerir, de se explicar e de se ler, porque é um livro que você tem que ler lentamente pra compreender certas questões. Então, aqui o Dorian foi o primeiro ato, assim, não vou falar grotesco, essa palavra ainda vai vir mais depois no vídeo, talvez em outra parte, não sei. Mas aqui foi, tipo, a primeira situação que fez o retrato do Dorian mudar, por conta que o Dorian, ele não aceitou essa desculpa, foda-se, ele não quis nem saber do porquê, ele só, na cabeça dele, foi só péssimo, foi horroroso, não foi algo que deveria ter acontecido, quebrou a imagem que ela tinha e tal. Todos esses alvos assim e tal, então meio que quebrou aquela ilusão que ele tava vivendo. E eu acho que aqui são dois pontos que dá até pra gente comparar e tal a questão, como eu contei aqui, o amor que tanto o Dorian quanto vocês sentiram
são amor esteticista, aqui tanto as reações que tanto o Brasil quanto o Dorian teve, algo que dá pra você comparar também, porque o Brasil, quando ele o Dorian, quando ele descobriu essa unidade, tipo, essa área suja, essa área fora da sua expectativa. O Dorian, ele se afastou completamente, ele se sentiu repugnado por aquilo, ele só não quis ligar, ele quis esquecer apagadamente. Então ele meio que se afastou e tal, e acabou com a história ali, digamos assim, nesse ponto, tipo, pra ele. Já o Brasil não, o Brasil quando ele descobre a sujeira, o quanto o Dorian, ele não é tão lindo quanto antes, ou que ele não é tudo que o Brasil esperava, ou a sua beleza que não é tão bonita, que ele não é mais tão puro, tão inocente, o Brasil, ele tenta ser moral. E tal, o Brasil, ele tenta detalhe, o Brasil, ele não é moralista, tá? Tipo, o Brasil, o Lord Henry que fala isso pra gente, mas é algo que você vê depois, que o Brasil, ele tem essa questão estética, que pra ele a riqueza, a beleza são muito maiores e tal, do que a moralidade, a ética, essas coisas. Ao contrário do Lord Henry, que já vem com as concepções de mundo. Então, o Brasil, ali, quando ele descobre essa questão, esse lado sujo do Dorian, ele não, ao contrário do Dorian que se afasta, ele vai e ele vem com lições de moral, com lições morais, coisas que ninguém gosta de ouvir e tal. O Dorian odiou nesse caso, tá? Sem um spoiler enorme que eu falaria aqui. Então, esse foi um dos pontos e tal. E, tipo, o Brasil, ele tentou ali contextualizar e tal, saber os porquês e tal, em que momento que isso ocorreu, as coisas e tudo mais. Já o Dorian não, ele afastou, acabou, ele não levou em consideração a outra pessoa. Em nada, em relação a nada, no tal do amor, do grande amor que ele sentia, nem nada assim, entendeu? Então, aqui foi o ponto em que o sorrisinho do nosso retrato mudou e tal. Foi a primeira mudança ali que houve no retrato. Mas como o vídeo tá enorme e também a bateria tá já acabando, a gente vai parar por aqui na primeira ação, que fez o retrato aqui mudar e tal, o porquê da gente ler essa história e o início real dessa história, enfim. Obrigada se vocês assistiram até aqui.